Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru, gravando mais um Elas por Elas para vocês, o nosso podcast, o podcast só para elas. Bom, meu nome é Roberta Rodrigues, e eu quero apresentar aqui alguns dos meus trabalhos. Eu sou pedagoga, sou escritora. Antes de eu apresentar minha convidada super especial de hoje, eu quero falar um pouquinho de mim. Eu tenho aqui alguns livros. Esse aqui é o meu primeiro livro, Depressão Aconteceu Comigo, está até embalado ainda. Esse livro aqui eu levei 15 anos para escrever, porque é um livro da minha vida, uma experiência de fé. E aqui eu conto lições de vida das quais eu aprendi diretamente do divã de Deus. É uma experiência de vida. Também tem estudos aqui a respeito da depressão, por que uma pessoa pode ter depressão, como tratar a depressão, mas também eu conto a respeito de mim, como eu fui curada da depressão através da minha fé, tá bom? É um livro muito lindo. Aí, como pedagoga, comecei a escrever alguns livros para crianças. Esse primeiro livro aqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, é baseado na história da minha filha, que quando era criança não gostava de ir para a escola, não queria ir para a escola de jeito nenhum, até que ela conheceu uma criança que realmente não podia ir para a escola. E essa criança deu uma lição de vida para ela, ensinou coisas assim lindíssimas e duradouras, as quais até hoje ela se lembra. E essas lições de vida a fizeram refletir e pensar como é uma dádiva de Deus poder acordar todos os dias de manhã e poder ir para a escola. Também escrevi um livro para ajudar crianças que estão sofrendo bullying na escola. Nós, como pais, pedagogos, professores, educadores, diretores de escola, nós temos que combater o bullying nas escolas. E essa história aqui é de uma menininha que estava sofrendo bullying, mas aqui no livro ela não é uma menininha, é uma lagarta, porque esse livro aqui se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. É do jeito que essa criança se via, ela se sentia como uma lagarta, ela achava que ela não servia para nada. Mas até as lagartas servem para alguma coisa, aqui nesse livro eu conto sobre isso. Então é um livro muito legal, muito lindo, que fala sobre bullying e que também exalta as crianças para que elas se sintam importantes e especiais. Também escrevi um livro sobre o Pedro, que é um menino aqui da cidade de Bauru. Na verdade, ele já tem 19 anos. E o Pedro tem uma cordeuteca aqui na nossa cidade. A cordeuteca é uma biblioteca de cordéis. O Pedro, ele é conhecido aqui como Pedro do Cordel. Ele é um menino que ama o Nordeste, não tem familiares nordestinos, mas desde criança ele gosta de aprender sobre o Nordeste. E eu conheci o Pedro, a família dele, e aqui eu escrevo a história do Pedro, a história do Nordeste, do povo nordestino, do sofrimento do povo nordestino. Falo aqui sobre os cordéis e também sobre a cordeuteca. Então é um livro muito lindo, que vale a pena ser lido, e também é um livro que eu tenho sonhado e lutado para ele chegar nas escolas, porque é um livro muito didático, tá bom? E meu último livro infantil foi esse aqui, Minha Gatinha Marie. A minha convidada que está aqui hoje, ela gosta de animais. Ela vai falar também, acho que é o gatinho dela. E a gente também conheceu uma gatinha que trouxe muita alegria para a nossa família. Ela foi encontrada durante a pandemia, jogada num cesto de lixo, no lixo, né? E a minha filha levou ela para casa, cuidou da Marie. E naquele momento de pandemia, que as crianças não podiam brincar, não podiam ter amigos, a Marie foi essa companhia agradável que trouxe muita alegria e muita amizade para minha filha e também para nossa casa. É um livro muito lindo também. E o meu último livro, na verdade, é uma coletânea que conta a história de 30 mulheres. Mulheres que transformam. Mulheres que foram transformadas através da adversidade. E elas, com muita coragem, com muita fé, resiliência, superaram seus desafios, as suas lutas, seus traumas. Algumas sofreram abusos. Então, são histórias enriquecedoras, histórias lindíssimas que valem a pena ser lidas, tá bom? Então, aqui, todos os meus livros. Se você quiser saber mais a respeito, vou deixar aí na descrição desse vídeo todos os meus livros, como adquiri-los. Se quiser comprar diretamente comigo, é só entrar em contato também no meu Instagram, tá bom? Bom, mas hoje, aqui no Elas por Elas, nós temos a honra de receber uma mulher que representa coragem, reinvenção e leveza. Uma mulher viajada, já esteve em muitos lugares. Ela vai falar pra gente hoje tudo a respeito da vida dela, de como ela chegou até aqui. É a Andressa. A Andressa, ela nasceu em Dracena, aqui pertinho, no interior de São Paulo, mas a sua história é marcada por mudanças, desafios, né, que moldaram a Andressa a ter uma história inspiradora. Ela perdeu o pai muito cedo, com apenas 3 anos, e ela cresceu ao lado de sua mãe e de sua irmã.
as 3 sempre juntas, enfrentando a vida aí com muita força e muita união. Aos 15 anos, ela se mudou para Uberlândia e pouco tempo depois ela veio aqui para a cidade de Bauru. Ela começou a trabalhar desde cedo, com apenas 16 anos, passou por muitas áreas. Ela trabalhou em loja, restaurante, buffet, escola infantil, até que um dia ela decidiu tentar a faculdade de fisioterapia. Mas aí ela teve a coragem de reconhecer que aquele não era o caminho dela, não era seu caminho. Então ela guardou dinheiro, embarcou num intercâmbio e morou fora, em Dublin e também em Portugal. Mas aí a pandemia veio e mudou os seus planos. Mudou de muita gente, né? A gente estava conversando sobre isso antes de começar o podcast, mas a pandemia mudou a história da Andressa e trouxe ela de volta para o Brasil e fez ela reencontrar o seu propósito. Foi aí que nasceu a nutricionista Andressa, que está aqui hoje comigo. Ela é formada, realizada e apaixonada pela profissão. Além disso, ela é pura conexão com os animais, como eu falei para vocês. Ela é mãe do Timão, né? Do Bisnaga, isso, e do Fred, que é um gatinho também resgatado. Olha só que coincidência, que virou parte da família. A Andressa é comunicativa, espontânea e ela acredita no poder da terapia para manter a saúde da mente e do coração. Então é com muito carinho que eu recebo aqui hoje no nosso Elas por Elas a Andressa. Andressa, seja bem-vinda. Muito obrigada, Roberta. Estou muito feliz por estar aqui. Sejam todos muito bem-vindos também. Espero que gostem da nossa conversa. Obrigada, Andressa. Sabe que ouvir você falando a minha história, passa um filme na né? cabeça, né? Aí você começa a lembrar de tudo que foi passado, tudo que foi vivido, cada etapa. Passa esse filme na cabeça, muitas lembranças, muitas memórias, algumas não tão boas. Sim. Mas a maioria foi para moldar a mulher que eu sou hoje, Com certeza. né? Isso eu tenho certeza. Você falou sobre a fisioterapia, né? Uhum. Eu acho que esse é um ponto que é muito importante falar, que foi desistir. Uhum. Porque muitas pessoas têm medo de desistir. É verdade. Seja de uma faculdade, seja desistir de um relacionamento, desistir de um trabalho, Sim. qualquer coisa do tipo, por medo do que está por vir, medo do desconhecido. Verdade. E quando a gente toma essa decisão de desistir daquilo que já não está mais fazendo sentido para nós, e a gente encara uma nova realidade, a gente descobre um universo ali na frente. Tem que ter coragem até para desistir, né? Coragem para desistir, é verdade. realmente. E hoje eu consigo olhar para trás e ver que foi realmente a melhor escolha da minha vida. Que bom. Eu não tinha me encontrado, não era o que eu queria. Tanto é que eu fiz 2 anos e meio da faculdade. Quase metade, né? Foi bastante. Só que começou a chegar as matérias específicas, né? E aí eu fui... Você falou, não é isso. Não é para mim isso. Claro, minha mãe ficou, nossa, não desiste, tá quase acabando. Mas esse tá quase acabando foi cara, não é para mim realmente. Seriam mais 2 anos e meio, fora estágio, enfim. Verdade. Todo aquele rolê, né, que seria. E hoje eu consigo ver que foi a melhor escolha que eu fiz. Que bom. Que a partir daí eu consegui tomar outras decisões, consegui conhecer um mundo afora. Que eu acho que o intercâmbio foi essencial na minha vida. Eu fui para lá muito novinha. Quantos eu fui anos com você 20 tinha? anos. 20 anos. Completei 21 lá. E assim, a gente vai sozinha e fica sozinha. Verdade. E é você por você. Isso mesmo. Por mais que tenha família, os amigos conversando, não é a mesma coisa. Não. Então, assim, lá conheci muita gente do bem que me ajudou demais. E foi incrível, né, na minha passagem por lá. E hoje eu vejo que me ajudou demais a me tornar a mulher que eu sou também. Sim. Lá é muito comum o emprego de cleaner, né? Então, assim, a gente fazia faxina em tudo. A gente aprende coisa que a gente não sabia. Exato. Inclusive, a faxina de lá é extremamente diferente da faxina daqui. Com certeza. Então, assim, pra galera que limpa a casa, que sabe como que é lavar um banheiro, jogar água em tudo, aquela coiseira lá toda. Não tem isso, não. É tudo lá no é paninho. seco. Ai, é paninho, produtinho. Verdade. É bem diferente, é realmente bem diferente. Eu passei por isso. É aquela tapeada, né? É uma tapeada, só pra ficar cheiroso. Exato, né? Exatamente. Então, até nisso é diferente, né? A cultura é completamente diferente, o clima, cara, tudo. Mas eu acho que foi muito importante conhecer isso na idade que eu tinha também. Fez abrir muito meus horizontes, né? Enxergar, enfim. O amadurecimento também que eu consegui.
Hoje eu olho, talvez faria coisas diferentes nessa época, Sim, né? sim. A Que gente intenção amadurece, era... né? Exato. Mas eu acho que aconteceu da forma que devia acontecer. Depois desse período que eu fiquei em Dublin, que foi incrível. Inclusive, quem tiver... Dublin Na Irlanda. Irlanda. Eu tava com isso na cabeça, Irlanda. Na Irlanda. É um lugar lindo. Nossa, mas muito frio, né? Frio. Uau. Eu cheguei lá, imagina, a gente sai daqui de Bauru, calorzão, 40 graus. É muito frio. Foi, eu não tinha nem roupa para esse evento, né? Foi difícil. Acostumar, e é chuva o tempo todo também. Chove todos os dias praticamente. Então, assim, o verão deles é 20 graus. Nossa, que pra gente é frio. Exato, já bate um ventinho, a gente já tá como, né? Verdade. Colocando roupa. Mas é lindo, né? Não, a lá é paisagem lindo. deve ser linda. É lindo. Lá é tudo muito verdinho. Acho que pelo fato de chover bastante lá. E eles têm muitos bosques, muitos parques em cada esquina. Sim. Muito lindo. É, assim, uma cultura extremamente diferente. Nossa, sou muito grata por ter vivido isso. Você foi fazer intercâmbio para aprender o idioma. Isso, Aí eu fiquei... Antigamente, né, há muitos anos atrás, era de 1 ano, né? Então, eram 6 meses de estudo e 6 meses de férias. Mas acho que começou a ter uma procura muito grande, começou a lotar muito o país. Eu acho que basicamente isso. Então, eles encurtaram. E aí, ficou 8 meses de estudo e 3 meses de férias, se eu não me engano. Não, 6 meses de estudo e 3 meses de férias, isso. E eles encurtaram justamente para não ter tanta gente como estava tendo, né? E então eu acabei pegando menos tempo, né? Mas depois desse período eu fui para Portugal porque eu não queria voltar para o Brasil. Só que, como eu falei, eu fui muito nova e eu não tinha tanta cabeça, não consegui fazer o que eu deveria ter feito, que era guardar mais dinheiro. Porque realmente, para continuar lá, tem que comprar um novo curso de inglês e não é muito barato. Não, imagino. E, enfim, então eu não tinha o dinheiro na época. Eu falei, não quero voltar para o Brasil. Para onde que eu vou? Vou para Portugal. Mais ou menos perto, né? Fala a nossa língua e não tem tanta burocracia quanto os outros países, né? E eu já tinha alguns conhecidos lá. Inclusive, eu acabei ficando na casa de uma conhecida minha. E aí, me dei, assim, de cara com uma realidade completamente diferente também. Foi bem difícil em Portugal. Lá eu cuidei de uma idosa de 90 anos. Nossa. Acamada. Olha só. Foi bem difícil. Você não tinha feito fisioterapia ainda? Não tinha. Olha, senão você já ia ter uma noção, né? Exato. Mas foi algumas coisas que eu apliquei nela, por exemplo, para tirar ela da cama, para dar banho nela, eu tinha aprendido na faculdade. Olha só. Então, assim, até nisso tinha um propósito, né? Verdade. Querendo ou não. Então, eu fiquei lá na casa dessa senhora, eu cuidei dela, dava remédio, fazia comida. E eu tinha 21 anos, né? Então, assim, hoje eu olhando... Cara, eu fui obrigada a ter uma responsabilidade que talvez não era para minha idade, exato. Mas fez você crescer, com certeza. Com certeza, fez. Foi assim, foi bem diferente tudo que eu vivi lá, mas hoje eu olho e vejo, consigo enxergar que foi essencial mesmo. Então, essas mudanças aí de países, de cidades, como que elas moldaram a pessoa que você é hoje? Nossa, hoje eu me vejo uma pessoa completamente disposta, sem medo e não vou falar que eu não tenho medo, mas assim, o medinho bate, mas você passa por cima. O medo não te vence. Não tem nada que eu não possa fazer. Sim, já passou eu me sinto pior, assim, né? Exato. O medo não vai me brecar, né? De viver coisas novas, de fazer coisas novas. Verdade. Então, assim, você tá com medo, mas vai com medo. Não tem essa, né? Então, hoje eu consigo enxergar dessa forma. Tanto é que eu tive força para voltar e começar do zero de novo. Por mais que na época, eu sou uma pessoa nova, mas na época eu ainda era mais nova. Então, assim, é fácil, é só voltar a estudar. Não, não é fácil. Eu tive que trabalhar, tive que guardar mais dinheiro. E, enfim, ajudava em casa também. Então, assim, a vida não era muito fácil, né? Não foi fácil ficar longe da sua mãe e da sua irmã, que não. Imagino, não né? foi fácil, foi difícil, tudo isso, né? Mas consigo enxergar que realmente me moldou, me fez ser uma mulher mais forte. Bom. E ainda tenho vontade de conhecer outros lugares. Um sonho meu seria conhecer a Austrália, fazer um intercâmbio lá. Legal. Mas não no momento, né? Porque eu estou encontrada na minha profissão. Sim. Eu realmente me encontrei, eu amo ser nutricionista. Que bom. Já está exercendo, então? Eu já atendo. Eu faço atendimento online e presencial. Que top.
tava procurando... Eu me formei ano passado, né? E as coisas foram acontecendo de uma forma tão natural que hoje eu consigo ficar muito segura de estarem atendendo, né? De poder atender. Antes de me formar, eu pensava... assim que eu me formar, eu vou mandar currículo, eu vou aceitar qualquer coisa, eu vou... Sabe? Tinha esse pensamento, né? Não posso ficar parada, tenho que trabalhar. E eu comecei a atender... assim, no finalzinho, sabe? Acho que começou a acontecer de uma forma tão natural que eu falei, eu acho que não vou mandar currículo, não. Olha, nem precisou. Eu acho que eu vou montar meu consultório e vou investir nisso, porque já estava acontecendo. Que bom, que bom. E eu lembro que eu atendi meus primeiros pacientes na sala da minha casa. Foi, assim, bem no improviso mesmo, mas foi... Hoje eu olho, assim, pro meu consultório prontinho. Legal. Inclusive, tem um vídeo lá no meu feed do Insta, mostrando tudo, como que é o meu consultório. E aí eu olho, assim, eu lembro da galera que eu atendi lá na minha sala e falo, hoje eu tô com o meu consultório, tá lindo, construir. E agora é só continuar investindo, né? Continuar captando mais pacientes. E, enfim, como eu sinto que eu me encontrei mesmo na nutrição. Eu amo falar sobre a nutrição. E existem muitas formas de enxergar a nutrição. Porque você também, né, estudou, fez a pós em nutrição. Então, você sabe como é amplo, como é gostoso entender o que a comida pode fazer com a gente. Então, assim, eu acho que tem muitas pessoas que enxergam a nutrição só para emagrecimento ou coisa de fisiculturista, por exemplo. Vai ficar grandão, academia. Mas não é. Quando a gente para entender e enxergar que tem muita gente que tem problemas de comer. Por exemplo, legumes, verduras, enfim. Tem gente que realmente não come. E aí, mas como é que eu vou passar na nutricionista? Ela vai mandar eu comer isso. Ou vai tirar tal coisa. Ou vai tirar tal coisa que eu amo comer. Minha coca, chocolate. Cara, troca uma ideia. Todo mundo tem medo de nutricionista. Tem medo. Eu percebo isso. Eu percebo muito isso. Ele fala assim, vai mandar eu parar de tomar refrigerante, parar de comer doce, né? Exato. Eu falei, não é assim que funciona. Não é assim. Não adianta você chegar lá... Tudo vai depender do seu objetivo. Sim. Então, assim, eu costumo conduzir dessa forma. Deixo a pessoa super à vontade, eu quero que a pessoa entenda que aqui é um ambiente seguro e que eu sou sua amiga. A partir de agora, a gente vai trocar uma ideia sobre qual é o seu objetivo. Isso. Então, a partir do seu objetivo, eu vou traçar a caminhada que vai ser. Então, o que você está disposta a fazer para alcançar o seu objetivo? Óbvio, eu estou aqui para te auxiliar, mas vai depender de você. Sim. Se você fizer, né? Se você não fizer, não vai ter o resultado. É verdade. Mas não é por isso que você vai precisar de parar de comer seu chocolate, parar de tomar seu refrigerante. Como eu falei, tudo vai depender do seu objetivo. É claro que se você quiser algo muito específico, se você quiser uma dieta mais elaborada, quiser um corpo mais... né? Às vezes vai ter que fazer um sacrifício. Exato. Né? Agora, tem gente que... Tem uma paciente minha, a Bruna, adoro ela. E ela me viu nas redes sociais, a gente estudou há muito tempo atrás, lá em Dracena. Legal. E ela me via no Instagram e ela sentiu uma empatia, ela sentiu que eu estava aberta. E realmente, a gente começou a fazer a consulta online, né? Que ela mora fora. E aí eu passei o cardápio para ela, tal, e ela, não tô conseguindo fazer. Ela queria emagrecer? Ela queria se sentir mais viva. Tá. Ela trabalha em casa. Com mais saúde. Isso, com mais saúde. Era um cansaço muito extremo que ela sentia. Sim. E aí eu montei um cardápio para ela bonitinho e tal. E aí eu vou fazendo o acompanhamento semanal. E ela me falava que não conseguia fazer, que estava muito difícil e tal. Aí eu reagendei mais uma consulta. E ela foi falar, olha, Andressa, eu não consegui fazer certinho, mas eu parei de tomar refrigerante. E agora eu tô comendo 2 frutas por dia. Isso já é... Nossa! Assim, ela tava achando que não era nada. Mas ela achou que ela fosse levar bronca, sabe? E eu falei, Bruna, pelo amor de Deus, já é um não. Avanço, né? Você já tá, assim, 10 passos à frente. É verdade. Então, só dela ter feito isso, já foi, assim, a mudança que ela precisava. Com certeza. Então, a gente vai trabalhando, meio que a nutrição comportamental, né? A gente vai trabalhando os hábitos. Então, se você tem costume de tomar o refrigerante todos os dias, vamos diminuir para dia sim, dia não, talvez? Sim. Vamos, ao invés de ser almoço e jantar, vamos só no almoço ou só no jantar. Então, a gente vai fazendo dessa forma para que também não seja uma mudança muito radical, brusca. Né? Isso, porque tudo que é muito radical, eu acho que não tem um efeito duradouro, verdade, né? Verdade. Porque se eu chego aqui e falo, a partir de agora você não vai mais tomar refrigerante.
quem que essa menina pensa que ela é para falar assim comigo? Verdade. Então, assim, eu acredito muito nessa linha de nutrição. Sim. Eu acho que funciona bastante. E estou buscando me aprimorar mais nisso, né? Estudar mais sobre isso também. Legal. Até para poder passar para os pacientes, enfim. Mas o que eu gosto, né, de passar para quem eu atendo é que a nutrição não é isso, né? Ir a um nutricionista não é arrumar um inimigo. Não vai poder não comer é assim, nada. não. É assim, entender que ali é um lugar, um ambiente seguro. Para a gente entender melhor, né, o alimento, o que os alimentos Isso. fazem na gente, né? Exato. Pro bem e pro mal, né? Exatamente. E eu adorei, eu realmente bom. me encontrei nessa Legal. profissão. Eu amo falar Que bom. sobre isso. Então, para mim, é só falar, ó, isso daqui faz mal para a saúde. Causa isso. Pronto, eu já tiro de um dia pro Verdade. outro. Não, eu posso gostar. Tem gente que funciona assim. Eu posso gostar o que for. Se eu souber que faz mal para a saúde, eu não como mais. Aí já corta. Já corto, exatamente. Aí eu tento comer. O que faz bem para a saúde? Tudo que faz bem para a saúde eu como. Ai, que legal. Então eu sou dessas daí. Eu sou bem regrada com a minha alimentação. Olha, eu não posso dizer o mesmo. Eu me permito bastante. Depois de uma certa idade, a gente tem que ter. Tem isso também, tem que né? ter isso. A gente tem que ser regrado para poder ter uma qualidade de vida melhor. Exato. Né? Peguei minha mãe, inclusive, nisso. Dependendo da idade, não pode mais ter alguns caprichos, não. Tem que cuidar mesmo da saúde. E é o que eu falo da minha mãe, né? Ela tava com colesterol alto. Então, por exemplo. E tava também, começou a entrar na menopausa há pouco tempo, né? E eu falei, pô, mas tem uma nutricionista dentro de casa. Como que você não vai levar eu ia te alugar todo dia. Aí, aproveita. E eu amo cozinhar, né? Ai, que bom. Então, assim, eu não faço só coisa fitness, não. Eu faço um monte de coisa. Gostosa. Né? Eu adoro um docinho, inclusive. Que legal. Mas, e aí eu acabo cozinhando em casa, né? E a minha mãe, ela assim, não gosta muito, né, dos legumes, enfim. Mas é necessário. Mas é necessário, é muito necessário. E eu falo, você quer fazer um esforcinho, comer o que precisa agora, ou depois ter que cuidar da doença? Isso, exatamente. Então, parece papo de coach, né? Mas, não tem como fugir. E se você não cuida agora, já existem inúmeros estudos comprovando os benefícios da massa muscular para o nosso corpo. Sim. Então, assim, aquele papo de que quando tá velho, caiu e quebrou? Não, por causa disso, quebrou e caiu, por exemplo, né? Então, assim, a gente constrói hoje o corpo que vai nos sustentar no futuro. Então, eu gosto de pensar assim a longo prazo. Por isso que eu falo que tem vários tipos da nutrição, né? Vários campos. Existe alguém que só quer melhorar a alimentação, existe alguém que só quer cuidar da saúde, existe alguém que quer ter um corpo de fisiculturista, existe alguém que está visando mais o físico, o estético. Então, assim, conversando certinho, dá para elaborar muito bem e ter a saúde ok ali, cuidando também. Com certeza. E falando aí da sua família, né? Crescer sem a presença do seu pai deve ter sido difícil. Não sei se você se lembra dele. Talvez tenha poucas não lembro memórias. nada. Então, 3 aninhos, assim, nada. É bem difícil. Né? Eu era bem pequena. Mas como que isso impactou sua vida emocional, por exemplo? Como eu falei, eu não lembro muito eu não lembro dele. O que acontece é que ele tinha uma câmera, aquelas câmeras assim gigante. mesmo. Então, ele gostava muito de filmar a gente. Então, conforme eu fui crescendo, a gente foi vendo muito esses vídeos caseiros que ele fez. Que legal. Então, eu lembro do rosto dele por conta dessas filmagens. Isso. Então, e ele filmava tudo. Que legal. Desde aniversário, primeiros passos. Eu sou assim. Aí, então você já entende. Eu sou assim. Então, tinha tudo. Então, eu lembro dele por conta disso. E claro, todos os familiares falando, todo mundo só falava bem dele. Até a minha mãe, a minha mãe nunca mais se casou. Olha só. Só que eu acho que ela viveu algo tão perfeito com ele que ela nunca mais se permitiu ter com outra pessoa. Porque assim, como eu não conheci, né, como eu falei, mas quando lá em casa, quando a gente ouve histórias dele, é que minha mãe era uma rainha, ela não fazia absolutamente nada, meu pai fazia tudo. Olha só. Ele cuidava muito Fazia dela. tudo. Ele era assim, ela chegava em casa, a comida estava na mesa, a louça estava lavada, as crianças estavam trocadas, amamentadas e esperando para dormir. Ele era assim, ele era esse super-herói. Tipo de homem. Então, hoje vendo, realmente, minha mãe nunca mais se relacionou com ninguém. Acho que faz sentido, porque ele realmente era muito acima da média para ela, né? E até para nós, ele era um paizão, né? Eu Sua só não irmã era lembro. mais velha ou mais nova? Minha irmã tinha 5 anos então, na ela época. lembra um pouquinho mais. Lembra um pouquinho mais, sim.
Foi bem trágico. Foi na virada de 99 para 2000. Meu avô, meu pai e meu tio, né, o irmão dele, eles foram pescar. Algo rotineiro, todo final de semana. E eles desceram, né? Estavam no rio e meu pai foi subindo o rio, isso já para ir embora. Meu pai foi subindo o rio com o barco e meu avô e meu tio foram levando a caminhonete para ir num lugar do barranco para poder encaixar o barco. Sim, sim. E meu pai nunca mais apareceu. Foi exatamente dessa forma. Mas ele caiu dentro do rio? Ele caiu no rio. Aí depois foi feita a perícia. Aí depois de umas buscas, encontraram o corpo. Uau. Mas aí foi feita a perícia. Constatou que ele estava correndo muito e tinha chovido muito nas noites anteriores. Então o rio estava muito cheio, tinha muito galho. Entendi. Enfim. E aí meu avô e meu tio ficaram esperando e ele não apareceu mais. Imagina. Foi assim. E foi dia trágico. 31 de dezembro. Então acabou o ano novo. Foi... E seu tio e seu avô estavam lá, eles passaram Foi bem trágico por mesmo. essa situação. Nossa. Então, assim, eu não sei te dizer como é morar numa casa com um homem, com um pai, porque nunca tive essa presença, né? Mas hoje eu vejo que realmente fez falta. Com certeza. O bom é que a minha família, assim, no geral, ela foi sempre bem unida e acolheram muito a minha mãe. Seu avô, seu tio, eles continuaram presentes na Quando na era sua festinha de escola, por exemplo, festa Dia dos Pais, nessas coisas, nossos tios iam, Que então bom. eu fazia um revezamento ali para as Legal. meninas não sofrerem, Sim, né? sim. E realmente deu certo. Que bom. Eu acho que isso não é um trauma que me afeta, sim. tanto é que eu consigo falar É claro. com clareza. Talvez porque você era muito pequenininha, né? Porque assim, é tão triste quando, por exemplo, você já viveu muito ali, Isso, aí sei é lá, difícil. com 15 anos, aí Aí você é perde difícil, o pai ou a mãe. É realmente trágico. Aí é trágico. Então, acho que no meu caso, quem sofreu mais foi a minha mãe, Sim, né? sim. Porque eles eram muito novos. Uau. Se eu não me engano, minha mãe tinha 28 e meu pai tinha Nossa. 32. Então, eles eram muito novos, Gente, né? Imagina. E a minha mãe ficou, assim, perdida. Muito, Perdida. Foi com bem certeza. difícil. Uau. Foi bem difícil. E aí, eu acho que o que fez com que ela não se perdesse, né, completamente, foi que ela se agarrou muito à religião. Sim, que bom. Isso realmente aconteceu. E ela se apegou, ela conseguiu se A restaurar Deus, né? nisso. Mas ela nunca mais casou de novo. Inclusive, a gente fica no pé dela agora. Porque assim, minha irmã Agora já você já casou, cresceu, já saiu de casa. Eu já tô também pronta, né? Não namoro nem nada, mas assim... tá por aí, né? Tô pra Uma vida. hora acontece. Mas, assim... E ela vai ficar sozinha, sabe? É algo que a gente pensa também. Então, só que ela quer um homem decente, da igreja. Ela tem, lógico, né? Tá certo, óbvio. Mas ela tá sozinha, né? Mas se Deus quiser... O amor acontece. Ela não tá com pressa. Então, o mas a amor gente fica acontece. falando pra ela. Se Deus tiver esse plano na vida dela, ele vai preparar. É o que ela fala. É isso aí. Literalmente o que ela Então, fala. Tem que esperar. Um abraço para sua mãe aí que vai nos Dona assistir. Celina. A Vai, Dona claro que Celina vai. vai nos assistir, ó. Beijo, a senhora continua aí na fé, que na hora certa Deus manda aquele top. Não pode ter pressa mesmo. Exato. E você trabalhou, então, em muitas áreas, né? Desde Nossa. cedo, né? Como que esses aprendizados moldaram você também, de todos esses empregos que você teve, até chegar na fisioterapia? Até por que você chegou na fisioterapia? Então, o meu primeiro emprego foi como babá. Eu era uma criança, praticamente. Lá em Uberlândia? Lá em Dracena. Em Dracena ainda. Eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 10 anos. Olha só. Foi assim, cuidando do vizinho, sabe? Foi algo assim. E então, eu sempre me senti uma pessoa muito responsável. Eu não sei se foi pelo fato de não ter o pai, porque eu sei que passou uma certa responsabilidade para mim, porque a minha mãe e a minha irmã, elas são mais meigas, mais, sabe? E eu já sou mais, assim, eu vou para cima. Então, eu acho que eu absorvi essa responsabilidade Pra cuidar da sua mãe, eu talvez, acho que foi. Eu acho que foi. Tanto é que eu trato isso na terapia, Sim. né? Então, eu já sentia que eu era muito responsável desde cedo e eu precisava provar o meu ponto. Eu precisava mostrar que eu era, sim, responsável. Então, meu primeiro emprego foi como babá. E eu cuidava daquele menino, Tiago, o nome dele. Com 10 anos de idade. Eu cuidava daquela criança como se fosse minha. Olha só. Trocava fralda, dava banho. Eu era extremamente responsável. Diferente das crianças de hoje, né? Infelizmente. É difícil. Realmente. Na época, Você vê eu a consigo ver. responsabilidade que você tinha, né? E outra, como é que você vai deixar uma criança na mão de uma outra criança? Então. Mas era tudo supervisionado, né? Mas, então, esse foi o meu primeiro emprego lá em Dracena.
E no passar disso, eu ajudava minha tia. Eu tenho uma tia que ela fazia bolo, confeiteira. E eu passava o final de semana todo ajudando ela também. Ela me pagava o dia. Não vou lembrar o valor, faz muito tempo. Mas, assim, ela fazia bolo para a cidade toda. Nossa. Então, a gente começava a fazer os cremes, assim, na quinta-feira. Aí já deixava o creme pronto, aí já ia batendo massa. E eu ficava lavando as louças, porque já sujava. Então, assim, eu acho que eu sempre fui muito responsável. Na hora que eu paro pra lembrar, eu sempre trabalhei, né? Desde novinha. Até esses empregos que era uma ajuda, mas eu recebia. Então, a partir daí, eu já guardava meu dinheiro. Então, eu sempre tive essa responsabilidade de trabalhar e guardar o dinheiro. Então, eu sempre soube o que eu ia fazer com o meu dinheiro, sabe? O que eu queria. Então, acho que isso foi muito importante, assim, realmente. Então, eu trabalhei com essa minha tia também. Eu era adolescente, eu saía da escola, já ia pra casa dela. E aí eu fui para Uberlândia. Em Uberlândia eu não trabalhei, mas a gente ficou pouco tempo lá, só estudava. E aí depois já vim para Bauru. E aí em Bauru eu trabalhei na Pascoaloto, clássico, com 16 anos. Aí foi meu primeiro registro. E por que vocês vieram para Bauru? Só cortando aí. Porque tinha uma família aqui. Tinha uma irmã do meu tio. Tá. E Dracena é muito pequeno. Sim. É assim, 50 mil habitantes. E a gente queria estudar, enfim, trabalhar. Então, vieram vocês três? Viemos nós três, sim. E aí a gente veio pra cá e aqui a gente se encontrou. Uberlândia é muito longe de Dracena, longe de Bauru, que já tinha família. Então ficou vago, sabe? A gente não se adaptou. Foi difícil mudar pra lá, mas, enfim, Bauru deu certo. Deu certo. Aí foi trabalhar na Pascoaloto. Isso. Aí foi muito legal também. Hoje, lembrando, cara, foi muito essencial nessa época. Eu tinha 16 anos. Foi. Então, a partir dali, eu já tinha minha responsabilidade, porque eu sabia que eu tinha que ir pra escola de manhã e à tarde eu tinha que trabalhar. E não pode atrasar. Verdade. Eu sou uma pessoa super pontual. Não tem como atrasar, não tem como... não vou hoje. Então, assim, eu acho que tudo isso... Ter começado a trabalhar muito jovem, foi muito válido, né? Fez com que eu valorizasse o tempo da outra pessoa também. E criasse uma responsabilidade, né? Então, hoje eu me considero uma pessoa extremamente responsável. Com certeza. Eu não tenho dúvidas disso. Então, eu fiquei na Pascoaloto por mais um tempo. E foi nessa época, é até interessante, porque hoje eu sou nutricionista, né? Só que o porquê que aconteceu tudo isso? Eu era uma criança meio gordinha. Só que, assim, hoje eu vejo fotos... Parece, não. Todo mundo fala isso. É que, assim, a minha irmã, ela era bem, assim, pele e osso. Eu era... mais fortinha. Mais fortinha. Então, assim, eu não era gorda, só que eu era mais fortinha que a minha irmã. Então, não teve como. Todo mundo comparava. Entendi. Então, a Larissa era magrela e a Andressa era gordinha. E aí, eu cresci ouvindo isso. Então, pra mim, eu fui uma criança gordinha. Até que foi chegando a adolescência, eu falei, cara, eu não quero ser uma criança gordinha. E aquilo foi pegando em mim... Só que a gente não tinha tanto acesso igual a gente tem hoje, nas redes sociais. Né? Então, eu lembro das primeiras blogueiras, que era, sei lá, a Gabriela Pugliese, por exemplo. Então, assim, o que a blogueira falava era lei. Eu não sei se você lembra, mas teve a época do sal rosa do Himalaia. Sim. Porque tem que ser o sal rosa do Himalaia. Quem disse que tem que ter? Nada a ver. Só que se as blogueiras falassem... Pronto. Já era. Então, vai eu lá caçando o bendito sal rosa do Himalaia no mercado. Minha mãe que ficava doida com isso. Então, eu comecei ali, dos 16 para os 17 anos... Se interessar por essa área. Me interessar, exato. Por quê? Porque eu sentia que eu era a irmã gordinha. Então, eu não queria ser a irmã gordinha. E aí, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim, comecei a pesquisar, ver... Aí que eu me joguei pra cozinha. Então, assim, desde novinha, a minha mãe não cozinha. É raríssimo minha mãe cozinhar. Vocês que cozinhavam. Eu que cozinho. A minha irmã é do doce e eu sou do salgado. É engraçado. Dupla perfeita. Tanto ela, até na época da pandemia, ela fez uma... Ela começou a vender os doces, né? Então, ela vendia e eu fazia as entregas pra ela, inclusive. Olha que legal. E ela fazia uns doces, assim, ó. Agora, na Páscoa, ela fez também uns ovos recheados. Ela tem o dom também. Nunca fez um curso, a menina. Olha só, tá vendo? E conseguiu vender horrores. Que top. E aí eu comecei a me interessar pela cozinha, enfim, comer bem. E aí comecei a ver o resultado, daí comecei a treinar. E aí eu falava, eu vou fazer nutrição, mas primeiro eu vou fazer fisioterapia. Por causa do quê? Eu não sei te dizer. Eu realmente não sei te dizer. Talvez porque você estava treinando e você via que era importante saber, por exemplo, sobre o corpo físico mesmo. Eu acho que é. Só que eu mentalizei uma coisa, só que a hora que eu vi não tinha nada a ver. Por quê? Fisioterapia é reabilitação, sim. Enfim, é outra coisa. Só que eu falava, não, depois de fisio eu vou fazer nutrição. Sim. Eu não sei, por que eu já não fiz ali logo de cara...
Eu poderia ter feito até educação física, que era muito mais Sim, parecido. verdade, verdade. Mas não, fui para fisioterapia. Mas também eu entrei com 17 anos na faculdade, tava né? novinha. Eu saí do colegial Já entrou. e já entrei. Então, assim, só fui, né? Tanto é que eu não me dediquei tanto, não foi aquela coisa assim, nossa, tá valendo a pena. Não, realmente não. Então, hoje eu olho pra trás e falo, putz, vacilei ali. É. Mas também se eu não tivesse passado por isso, né? Daí, Hoje eu tenho que ver dessa forma. Aí terminando esses 2 anos e meio que você foi pra eu Dublin. Eu fiquei mais um tempinho aqui ainda, daí eu fui fazer freela em bar, fui trabalhar em restaurante, trabalhei um monte. Aí a gente conseguiu resolver as coisas todas, porque é bem burocrático para ir, né? Demora um tempinho até. Aí eu fui por agência, enfim, aí eu consegui ir. Nossa, mas foi tão legal. Imagina. Agora, fazia até tempo que eu não conversava sobre isso, né? Então, reacendeu negócio aqui. Foi muito legal, cara. Você era, assim, confundida com eles lá, né? Porque você é branquinha, loirinha. Eles não pensavam que você era brasileira. Pior que não. Falavam que eu era romênia. Romênia. Eu nem sabia. Eu fui ver realmente, É porque eu não tava tão loira na época. Eu tava do cabelo mais castanho, Mas assim. os seus traços, assim, eles falam que é mais Falava que era de Romênia. Olha, os russos, né? Então, menina, falavam, você é romênia? Olha só. Ai, não sou, eu sou brasileira. Mas foi muito legal. Essa passagem por lá foi incrível conhecer. E eu fiz au pair lá também, né? Então eu fiquei assim, cuidou de criança dentro da também. Família. Ó, tá vendo? 10 anos, quando você tinha 10 anos, verdade. Depois de um tempo, você voltou a cuidar de crianças. Verdade. Teve os aprendizados da vida. Nesse meio período, eu cuidei de umas crianças aqui em Bauru também. Aí, tá vendo? Tudo é válido. Verdade. E Portugal? O que você fez em Portugal? Olha, Portugal eu fiquei menos tempo, né? Mas lá é lindo também. É uma cidade muito histórica. Lá é muito engraçado que quando a gente tá lá na cidade, tanto Dublin quanto Portugal, pelo menos, eu me senti em filmes antigos. Imagino. Porque é tudo tão muito antigo, diferente, muito né? diferente. E aí você andando pelas ruas, parece que você tá em filmes, parece que você tá na época, sabe? É muito legal, é muito diferente. Conheci pessoas incríveis, conheci pessoas não tão incríveis também, tivemos outras experiências, mas foi incrível conhecer. Legal. Eu super voltaria, super faria um intercâmbio de novo. E lá você cuidou dessa senhora, né? Cuidei da senhora. E estudava também? Lá não. Lá não precisava, né? Porque, se eu não me engano, o Brasil tem um acordo com Portugal, se eu não me engano. Então, a gente pode ficar lá. Por um tempo. Tem que contribuir, tem umas burocracias, né? Então, a intenção era permanecer lá, só que na época eu namorava. Aqui, o menino daqui? Ele era daqui, e aí eu fui pra lá, e aí depois ele foi pra Itália pra tirar a cidadania, e a gente foi pra Portugal. Entendi. Foi um rolo, assim. Então, a intenção era, com a cidadania, a gente poder ficar, né? Ir pra outros lugares. Então, eu acho que eu meio que deixei um pouquinho de lado o meu sonho também, sabe? Pra seguir a outra pessoa. Ele, Mas também... Acabou não dando certo. Graças a Deus. Mas, essa passagem foi incrível por lá. Que legal. Eu adorei conhecer Portugal também, muitos lugares maravilhosos. Infelizmente, teve a pandemia. Então, você teve que voltar de Portugal por causa da pandemia? Por conta da pandemia, Aí fechou tudo. Fechou tudo. Lá teve lockdown de verdade. Embora. Começou lá, né, praticamente, né? E foi assim, do dia pra noite. A gente começou a ver na televisão. No dia seguinte, já tava todas as lojas fechadas, nada aberto. Mercado fazia aquela fila quilométrica, porque estava entrando de um por um. Foi, assim, muito medo. Porque uma coisa é você passar uma pandemia na sua terra, na sua casa, no seu lugar. E agora a gente que estava lá todo mundo ficou desesperado. Foi muito assustador mesmo. E quem estava aqui com seus familiares longe também, não sabia o que estava acontecendo. E como foi algo muito novo, ninguém sabia esse vírus e aquela coiseira toda. Cada hora falava uma coisa. Foi desesperador. Foi desesperador. Foi desesperador. Tanto é que a gente conseguiu voltar num avião repatriado, né, que fala. Então, nós voltamos... Para trazer os brasileiros. Então, vocês nem pagaram passagem? Nós pagamos. Que pagar, foi um pouco reduzido. Mas, assim, só tinha brasileiro. Foi enviado justamente para aquilo, né? Uau. Porque, assim, a gente até tentou fazer umas contas, só que, não tinha como. Não valia a pena. Falia, e se minha mãe, adoecesse lá, né? Imagina. E sem SUS, sem nada, né? E aquele caos todo. A gente ficou com muito medo. Então, assim, demos sorte que a gente conseguiu voltar. Porque teve gente que não conseguiu voltar. Então, foi bem assustador.
A intenção não era voltar, mas por fim... Aí foi aí que a gente voltou, tive que voltar para casa da minha mãe. E na época minha irmã ia casar também, e ela acabou ficando em casa. Aí ela começou a fazer os doces, aí eu fui fazer as entregas dos doces para ela. Porque com o dinheiro que eu guardei lá, eu consegui comprar uma moto aqui, comprei uma bis. E aí eu fazia as entregas para ela. Então, assim, eu sempre fui correria, sabe? Sempre... Top. Então... E os animaizinhos? Como que eles vieram na sua vida? Conta aí. Olha, eu ganhei minha primeira cachorrinha de um primeiro namorado que eu tive aqui em Bauru, chamava Lisa. E só que antes lá em Dracena a gente já tinha, mas quando a gente era criança, né? E aí eu ganhei essa cachorrinha, assim, já sabia que eu amava cachorro e tudo, só que, nossa, foi assim, a abertura, né? E aí depois a minha irmã ganhou o Timão. Outro cachorrinho. Que o Timão ainda tá comigo até hoje, né? Só que a Lisa morreu alguns anos depois, ela foi atropelada e eu tava em Dublin. Nossa, foi horrível, horrível. Não pude participar. E aí, agora chegou o Bisnaga também, ele vai estar com a gente faz 4 anos. Que é o gatinho. Não, o Bisnaga é o cachorro também. O gatinho é o Fred. É o Fred. Nós nunca tivemos gato na vida. Eu não sabia o que era ter gato. Ai, gato então, é muito assim, demais. Você tem faz tempo, né? Desde a pandemia a gente tem ela. Você sabe como que é. E é completamente diferente de cachorro. E eu fiquei encantada. Eu acho que pela história que foi, né? Os cachorros a gente sempre teve. Sempre, pra mim, assim, cachorro... Sempre foi amorzinho, eu sei de tudo de cachorro, faço de tudo. Eu já trabalhei em farmácia de manipulação de medicamentos animais. Então, assim, querendo ou não, ficava mais por dentro ainda, né? Mas gato, eu não sabia nem o que fazer com gato. É demais. E o que aconteceu? Como que ele veio na minha vida? Eu moro numa rua que até que não tem muitos gatos, muitos cães, né? Mas eu vi uma gatinha grávida. Isso lá em fevereiro. Eu olhei ela grávida e eu tentei pegar. Mas eu não tenho habilidades para pegar gato. Eu não descobri que... eles são ariscos, né? Descobri que é muito difícil. Eles são super ariscos. Não consegui pegar ela, eu vi que ela estava grávida, mas aí eu consegui dar comida. Vi que ela comeu. Isso foi numa terça-feira. Quinta-feira, uma amiga minha achou 2 gatinhos com cordão umbilical na esquina da minha casa. Eu falei, gente, e essa amiga mora ali no meu bairro também. Eu pensei, só pode ser dela, não é possível. Daí eu corri lá e ela sumiu. Nesse dia. Aí a gente pegou os gatinhos, né, deu cuidado, assim. Aí a gente viu a gata dentro de um carro. Aí eu peguei a caixa e levei pra perto dela, só que ela não quis. Então, assim, a gente acha que ela abandonou. Acho não, né? Ela abandonou. Talvez. Aí tinha 2 gatinhos. Eu falei, gente, o que eu vou fazer com esses gatos? Porque, assim, os meus cães são enormes, né? Eles são porte grande. E eu fiquei com muito medo de levar pra casa. Eu falei, gente, eu não sei o que fazer com gato. Aí a gente foi numa loja, comprou... Ração. Não foi nem ração, foi a fórmula. Porque, assim, eles eram bebezinhos. Tinha acabado de nascer... Aí vai eu dar mamadeira a cada 2 horas pra esse gato. Eu passei o carnaval inteiro dando mamadeira. Foi. Literalmente, a cada 2 horas. O dia inteiro e a noite inteira. Do Fred. Do Fredinho. Era o Fred e o irmãozinho, só que o irmãozinho morreu 12 dias depois. Senão eu estaria com 2 gatinhos hoje. Mas a princípio eu falava, eu vou doar, né? Vai ficar aqui comigo pra eu cuidar e na hora que der tudo certo eu doo, né? Quem disse? Não conseguiu. Jamais. Eu tô tão apegada a esse gatinho. E ele é a coisa mais linda. E aí ele tá começando a amassar pãozinho agora. E eu não sabia nada de gato. Eu tô simplesmente encantada. A gente também foi pesquisando tudo. Tudo que a nossa gatinha fazia, né? A gente pesquisava pra saber por que ela tava fazendo aquilo. E é tudo normal. Exatamente. Amassar pãozinho, né? É muito engraçado. Hoje a sua tem 4 anos. Por aí. Ai, que gracinha. Ela era bebezinha também. Quando ela foi abandonada, encontramos assim, no latão do lixo. Ai, meu Deus. Mas ela era bem pequitinha? Bebê pequenininha, assim, tipo, que tinha sido abandonada. Então, tadinha. A gente tá cuidando. Aí vocês pegaram, se sensibilizaram. Então, eu sou a mãe dela, ela acha que eu sou a mãe dela. E ela te adotou, né? Ela me adotou como uma mãe mesmo, fica me seguindo. Onde eu vou, ela me segue, quer comida. É a mesma coisa. É muito engraçado. Nossa, mas eu descobri um amor por gatos que eu não conhecia. É completamente diferente de cachorro. Sim. Por isso que eu fiz questão de falar, porque é algo, assim, pra mim é muito novidade. Muito eu legal. nunca tive gato em casa. E uma coisa que eu ouço, assim, eu posto ele com frequência, né? A galera adora ver ele, né? E tem muitos gateiros, né? Eu tô, assim, descobrindo um universo que eu não conhecia.
E cada coisa nova que ele vai fazendo, a galera vai falando, vai se comunicando, falando, assim tá certo, faz assim. Enfim, então o pessoal tá acompanhando esse crescimento dele, inclusive ele tá enorme, porque quando ele chegou, ele era, tipo assim, muito petitinho, e tava com um cordãozinho umbilical, né? E todo mundo sabia que eu era dos cachorros, né? Eu só tinha cachorro, enfim, agora com gato, então eu faço questão de mostrar pra todo mundo. Que legal. Só que o que eu mais vejo, acontece muito, o pessoal fala que não gosta de gato. Sim. Aí eu falo, mas por quê? Ai, não sei, gato é traiçoeiro. Mas você já teve gato? Não, nunca tive. Então por que você tá falando isso? Porque o pessoal pensa nos gatos da rua. Cara, mas, putz, não faz sentido. É que gato da rua é meio doido, né? Gato de São rua. criados da rua, Exatamente, né? gato da rua é meio doido, mas cachorro de rua também é meio doido. É meio doido então, também. Né? É que gato, eu acho que eles são bem, assim, é na dele. Ele vai te procurar a hora que ele precisa de alguma não coisa. Não é igual cachorro. Cachorro é largo, né? Quer dar carinho o tempo todo. O tempo todo. Gato não, é no tempo dele. Mas, assim, acho que quem não tem gato e quem pensa dessa forma... Tem que conhecer. Acho que precisa conhecer primeiro para depois tomar uma decisão do que vai falar ou não. Porque, cara, gato é simplesmente incrível. Então, você precisa ensinar seu gatinho a sair pra fora e voltar. Assim, né? Que a gente fez com a nossa gatinha. A gente ensinou ela. Então, hoje ela sai, caminha. E depois ela volta, sozinha. Sozinha. Ela sobe na árvore e pula de volta dentro de casa. Ela caça. Isso, vai lá. Ela já te trouxe presente? Já, trouxe ratinho. Me falaram passarinho. isso. Ainda não aconteceu, porque ele não sai, mas realmente acontece, então. Agora, como ela tá envelhecendo, né, ela já não tá fazendo tanto isso. Mas ela sai, vai lá fazer as necessidades dela lá fora, ela gosta de ir fazer isso. E volta Depois com presente. Depois ela volta, às vezes, com um presentinho. Ai, mas eu ficava brava com ela. Quando ela trazia, por exemplo, passarinho, eu ficava muito brava. Então, ela não tem trazido mais passarinho para casa. E olha como entende, né? Entende. Falava para ela, não é para trazer passarinho. Eu brigava, ficava brava com ela. Aí ela ficava toda triste, assim. Tadinha. Então, acaba entendendo. Mas tem que ensinar ele. Depois põe uma coleira e leva ele para passear, mostrar o caminho. Me falaram para já ir adaptando ele com coleirinha mesmo para passeio, né? Porque aí ele... Porque daí não foge. Né? Porque senão eles fogem. Sim. E acontece muito atropelamento. Isso, enfim, porque fica bobinho, sabe? Então tem que aí eu já não quero. Quero meu gatinho comigo. Mas que legal. Você tem esse amor aí pelos cachorrinhos, pelos gatinhos. E eu quero fazer um bate-volta, então, com você. Assim, eu vou fazer umas perguntas, aí você vai respondendo na lata, tá? Tá. Essa daqui vai ser difícil para você responder. Cachorro ou gato? Olha, essa é difícil. Putz, eu vou Pode falar. Vou ficar com os dois. Tá bom. Não dá mais pra eu... Não dá mais pra escolher, né? Se fosse alguns meses atrás, eu ainda saberia, mas agora... Tem que ser os dois. Praia ou montanha? Praia. Dublin ou Portugal? Dublin, com certeza. Dublin. Dublin fala inglês? Inglês, Além do idioma deles lá, né? É mais difícil, né? Encontrar quem ainda fale o idioma deles. Eu lembro que na época, inclusive, quem dominasse o idioma deles, ainda ganharia a... Não é cidadania, mas é como se fosse uma residência, sabe? Por dominar o idioma. Que é o irlandês. Mas eu nunca conheci ninguém Só que falasse. É super difícil, né? É difícil. Até o inglês deles é difícil de falar. Com bastante sotaque, né? Bem... Então, são mais os idosos que sabem o idioma. Realmente, Olha só, mas ele é interessante, né? Para aprender, né? Sim. Café ou chá? Café. Um país que você com certeza moraria de novo? De novo? Eu não morei, mas eu conheci e adorei a Itália. Itália? Um país que você gostaria de morar? Austrália. Austrália, né? Estados Unidos, não? Você não tem vontade de conhecer os Estados Unidos? Nunca tive essa vontade. Engraçado, né? Porque Estados Talvez Unidos sempre é o número 1 de todo mundo, praticamente, né? Mas tem um monte de gente que fala que tem tanta coisa ainda. Eu recomendo. Eu recomendo. Quem sabe um dia eu vou conhecer. Não, vai conhecer pelo menos. Então, você já falou de um lugar do mundo que você quer conhecer, a Austrália. Um hábito que você não abre mão? Um hábito que eu não abro mão? Eu adoro tomar meu café da manhã, sentadinha, com calma, em silêncio, junto com os meus bichos. Olha, todos os dias. Começar o dia assim. É o que eu faço todas as manhãs e eu priorizo sempre. Que top, legal. E um hábito que uma nutricionista aconselharia as pessoas a terem todos os dias? Beba bastante água. Parece bobeira, mas é muito importante.
Desde Beba manhã água. já, né? Desde manhã. Acordou, já toma água. Top. Água é vida, né? É. Uma comida preferida? Eu acho que ultimamente eu tô mais na vibe do risoto. Risoto. Olha, chique. Amo cozinhar, fazer risoto. Chique. Um cheiro que te leva para a infância? Ai, o cheiro do açude. Açude? Do sítio do meu avô. Olha, era perto do açude lá? É, tinha um açudezinho. Um Legal. açudezinho não, um grandão. Ele morava num sítio, né? Então era pasto. E a gente cresceu naquele açude. Legal. Então ele realmente me leva pra infância. Cresci Legal. naquele sítio. Uma lembrança que te faz sorrir? Uma lembrança que me faça sorrir. Eu em Dracena, na Rua Argentina, que é a rua que a gente morava, com todas as crianças da vila. Olha que legal. Cara, minha infância foi incrível. Foi Brincando incrível. na rua. Foi. Bétia. Nossa, tudo. Minha infância foi incrível. Que top. Muito Eu legal. amo Muito lembrar, bom. verdade. É, muito bom. gostoso, né? Recordar essas É. coisas, né? Um livro que te marcou? Essencialismo. Essencialismo. Inclusive, tô acabando. É. Uma série ou um filme que você ama? Nossa, clássica, Friends. Clássica, não tem jeito. Ah, é bem da sua geração mesmo. Clássica. Legal. Uma frase, assim, que você leva pra vida? Não diria uma frase, mas eu digo a coragem. Coragem Uma é essencial. palavra, né? Coragem, tenha coragem. Isso. Se eu não tivesse tido coragem, eu nunca teria feito nem a verdade. metade das coisas que eu fiz. É verdade, verdade. Um sonho realizado Ter morado fora. e ainda um sonho pra conquistar. Voltar a morar fora. Quem sabe aí fazer uma pós, né? Exato. Na sua área. Exato. É interessante aí. Legal. Claro, quero me dar bem na minha profissão. Claro. Mas eu ainda estou muito nova, por que não passar uma Sim, temporada fora? Enfim, faço atendimento online também. É verdade. Dá para continuar. É verdade. É bem amplo Com o certeza. campo. Que legal. E pra gente terminar, Andressa, ó, já estamos chegando no Mas final. já. Você viu como passou rápido? Eu queria que você deixasse assim uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, principalmente mulheres que estão querendo mudar de profissão de repente, ou que estão querendo ter uma profissão e tem medo. Como você teve medo, mas você enfrentou, teve coragem, falar, não, eu não estou gostando disso. Eu vou desistir, começar do zero, vai ser difícil, mas eu vou começar, né? Então, dá uma palavra aí para essas mulheres que estão nos assistindo, para que elas tenham essa coragem que você teve, porque por causa da sua coragem, você chegou até aqui. Eu acho que é muito importante a gente sempre pensar que a gente pode, a gente consegue. Nós, mulheres, temos uma força absurda que só a gente sabe. A gente tira de dentro. E mesmo que a gente esteja com medo, a gente tem que ir com medo mesmo. Isso é um fato. Porque o medo não pode brecar a gente de viver novas oportunidades. E a gente só vai saber o que está lá por trás se a gente vencer esse medo. Então, não tenha medo. Vai com medo mesmo. Não se limite a viver coisas novas. Por medo de não acontecer como programado, por medo de sair dos trilhos. Se tá com medo de terminar um relacionamento, se tá com medo de sair do emprego, se tá com medo da mudança, cara, deixa esse medo de lado e segue. Só segue, porque você vai me agradecer depois, eu te garanto. Porque não tem nada que a gente faça que vai ser bom para nós depois. Porque, assim, hoje, né, analisando minha história, ouvindo, né, falando tudo de novo, eu consigo enxergar que se eu não tivesse dado aquele primeiro passo, tido aquela coragem de mudar literalmente, né? Hoje eu não estaria aqui, hoje eu não seria essa mulher que eu sou. Verdade. E eu devo muito ao meu passado por ter ido com medo mesmo. E eu acho que todas as mulheres precisam disso. Né? A gente sabe como é complicado para as mulheres, né? Querendo ou não. E a gente só vai saber depois que a gente passar esse medo. Verdade. Que a gente pular essa etapa. Então, assim, não precisa ter medo para você correr, para você mudar de vida, para você sair de um relacionamento, para você mudar de emprego. Porque as coisas só vão acontecer depois que a gente sair da estaca que a gente tiver. É isso mesmo. É isso mesmo.
Top Então, demais. Top demais. Então, é isso. tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Eu acho que essa palavra me define. Legal. Coragem da mudança, coragem de fazer coisas novas. Verdade. Você é uma menina corajosa. Eu me Parabéns. sinto corajosa. Parabéns. Fico feliz por ouvir isso de você. É sim, bem corajosa. Eu hoje me considero uma pessoa corajosa, mas eu já fui bem medrosa. Bem medrosa. E aí as lutas da vida, né? Nos fazem ter essas mudanças e ter coragem. Verdade. Né? Então aí você fala, olha, mas não é que eu consigo mesmo, né? E a hora que a gente olha pra trás e reflete sobre tudo que a gente passou, a gente fala, caramba, olha verdade. tudo que eu fiz. Exatamente. Então aí quando vier uma adversidade, você fala, não, mas eu já venci uma lá atrás, então agora eu consigo também, Não né? tem nada que eu não consiga fazer. É verdade. Não tem nada. A gente tem que ter fé e coragem. É. Né? Isso Essa palavra me define. Isso aí. Eu decidi isso hoje. Essa Ó, palavra tá me vendo? define. Palavra da Andresa, coragem. Coragem. A minha são duas, fé e coragem. Aí. Porque sem fé também a gente Não não adianta. chega em lugar nenhum, Sim. né? Mas que bom te conhecer, foi muito legal a nossa entrevista. Adorei também. Amei te conhecer, foi muito Adorei. gostoso. Eu gosto muito de conversar com pessoas assim viajadas, né? Porque daí eu também lembro de muitas coisas que eu fiz. Eu também fiz intercâmbio quando eu tinha Ai, que 16 legal. anos. Quando eu tinha 16 anos eu morei fora, depois morei fora de novo com a minha família, né? Com meu esposo, meus filhos. Que legal. Então foram coisas que a gente passa... Marcou, né? Sim, marcaram, mas também nos trouxeram ensinamentos, trouxeram experiências de vida, né? E nós somos o que somos hoje por tudo que nós passamos. Foi difícil, né? Sim. Todas as fases da vida, mesmo lá aos 16 anos, foi difícil ficar longe da família, situações boas e ruins, né, que a gente acaba passando, mas elas nos moldam e graças a Deus nos moldaram para Molda melhor. literalmente, né? Mas que legal, Andressa. Leva um abraço lá para sua família, para sua deixar. mãe, para sua Adorei. irmã, tá bom? Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. E quero ir lá conhecer o seu consultório. Obrigada pela oportunidade. Adorei também a nossa conversa. Achei que foi incrível, super evolutiva. Que bom. E desejo muito sucesso para você, para Amém. toda a sua Muito equipe. obrigada. Muito obrigada. Vida pessoal, profissional, Amém. enfim. Amém. E desejo também muito sucesso para você. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e seu trabalho aí. Obrigada. Tá bom? Amém. Beijo no coração. Beijo. Valeu, gente. Gente, esse foi nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Se você quer saber mais a respeito da Andressa, vou deixar aqui para vocês o Instagram dela. Entra lá, manda uma mensagem no direct, começa a seguir a Andressa. Precisando de uma Nutri top, assim, ó. Gente simpática, linda, com alegria de viver. Então, entre em contato com a Andressa. Eu tenho certeza que ela vai te atender muito bem, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe grandemente a sua vida, tenha aí uma boa semana e até o nosso próximo podcast. Antes de encerrar, gente, quero falar para vocês que esse é o podcast número 100. Olha, Andressa, você está fazendo parte Oportunidade. do nosso podcast número 100. Hoje nós completamos 100 histórias de 100 mulheres, Marcante. 100 vozes, 100 inspirações. Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus, né, por ter me dado saúde para fazer 100 episódios, mas também quero agradecer toda a equipe aqui do nosso podcast que tem nos ajudado, que tem estado aqui, né, com a gente, presente aqui, ó, por trás aqui das câmeras, tem uma equipe aqui trabalhando, então quero agradecer a oportunidade que eles me deram de estar aqui fazendo esse podcast para vocês, agradeço a Deus pela vida deles e agradeço a Deus por tudo que Ele tem me dado, e agradeço a Deus por você que está aí nos assistindo e por todas as mulheres que fizeram parte desses 100 episódios, vocês mulheres que vão assistir esse podcast, que estiveram aqui, né, igual a Andressa está hoje, eu quero te agradecer por ter deixado eu um dia te conhecer e ter te entrevistado e fazer parte hoje aqui, ó, de 100 episódios. Muito obrigada, viu? Um abraço para você, para todas vocês que estão nos assistindo. E se você quiser fazer parte dessa história também, vem aqui dar uma entrevista, vem aqui contar a sua história pra gente, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais! Tchau, tchau!